noite, irmãos e amigos. É um prazer para todos nós estarmos aqui na casa do Senhor, a fim de cultuarmos, de bendizermos o nome do nosso Deus. E é um momento muito importante quando nós podemos parar, cessar as nossas atividades, a nossa rotina pessoal de lazer, de descanso, e separar um tempo para estarmos juntos na presença do Deus Todo-Poderoso, a fim de colocarmos as nossas mentes, os nossos sonhos, a nossa alma, o nosso espírito, não é? Mateus hoje pregou de manhã e nós tivemos aqui uma aula sobre corpo, alma e espírito, mas colocar todo o nosso ser na presença do Senhor. Então é um momento muito especial em nossas vidas e assim devemos considerá-lo. Devemos nos colocar na presença do Senhor. Esse é um momento de Deus. Então, todos são convidados a se colocarem na presença do Senhor, aqueles que nos acompanham em seus lares, pela internet também. Vamos parar todas as nossas cogitações e vamos pensar no Deus Todo-Poderoso, no Deus eterno que é digno de receber o culto que passamos a prestar ao seu nome. Então, as tristezas, os problemas, vamos depositar tudo aos pés do Senhor nesse momento e vamos adorá-lo, vamos cultuar o nosso Deus. E nós temos as nossas comunicações, o Ministério de Comunicações está de recesso e nós vamos fazer as comunicações. Os irmãos têm os seus boletins, podem olhar na parte do informativo. Nós queremos frisar algumas comunicações que já estão aqui, né? Primeiramente, as férias do nosso pastor está de férias, como muitos dos irmãos, né? O mês de janeiro, tradicionalmente, é o mês que a nossa igreja sofre com a ausência de muitos irmãos. Inclusive, nós temos esse costume também de termos férias pastorais. Então, o nosso pastor está em férias em Maceió, com a sua família, devemos estar orando pelo nosso pastor. Os jovens não podem, em hipótese alguma, se esquecerem da atividade do altar, né? O culto que é denominado altar. Então, aqui no boletim está que os jovens estão intimados. Então, se você está aqui e sabe que um jovem está percebendo a ausência de muitos que realmente não estão, então use ali o Facebook, o Twitter, o e-mail e passa para a galera, para a turma, que esse mês é o mês da mocidade 2, né, Mateus? A gente costuma ter agosto, né? O mês da mocidade, janeiro é o mês da mocidade 2, a segunda edição. É a primeira, na verdade, o mês oficial vai ser a segunda edição, mas os jovens devem estar atentos à programação do altar. Tem também aqui o aviso da convenção da 93ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Inclusive, o pastor Carlos trouxe aqui a Caravana da Amizade. Então, terça-feira, não é isso, pastor? É o último dia para os irmãos que estão interessados. Se não me engano, ainda restam 4 vagas, não é isso? Então, tem um ônibus maravilhoso, luxuoso. Então, os irmãos vão prestando culto daqui até Sergipe. E tem um ministro de louvor que vai levar o cantor cristão e vai cantar todos os hinos com a turma. Então, quem quiser, procura o meu pai, pastor Carlos, que ele tem maiores informações. Inclusive, no quadro de avisos ali tem um cartãozinho desse preso ali, fixado. Os irmãos podem ver demais informações, telefones, e qualquer dúvida, procura o pastor Carlos. Bem, irmãos, tem aí outros avisos, eu não vou ler todos, mas depois você, na sua casa, não se esqueça de consultar o boletim, as atividades da nossa igreja, e estarmos todos atentos. O mês de janeiro é um mês que tem toda uma dinâmica diferente. Inclusive, janeiro e fevereiro, nós temos classe única devido à queda na frequência, mas tem sempre anualmente nós temos tido momentos muito abençoadores. Então, o irmão que não está viajando, venha, participe da Escola Bíblica Dominical e de todas as atividades da igreja, né? Na quarta-feira nós temos tido uma série de sermões muito boa sobre oração. Então, participe das atividades da igreja. Bem, agora eu quero convidar você para estar em oração. Nós vamos ouvir o prelúdio e é um momento para nós estarmos orando ao Senhor, intercedendo pelo culto, pelos irmãos, intercedendo de uma forma geral e pedindo que Deus nos abençoe de uma forma especial com a sua graça, com a sua presença, de uma maneira especial nesse momento de culto. Oremos ao Senhor.
Queiram levantar-se, irmãos e amigos, vamos ler esse recitativo bíblico que se encontra em 1 João 4,16. Vamos ler a uma só voz e bem forte. Leamos. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nesse momento a Tua igreja se encontra diante do altar do Senhor, a fim de rendermos um culto, de prestarmos um culto que só ao Teu nome é devido. Abençoe as nossas mentes, Senhor, os nossos corações. Ó Deus, que nós possamos deixar de lado os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas inquietações e possamos nos depositar por inteiro diante do Teu altar, do altar do Senhor. Que sejamos edificados, Senhor, pela adoração que prestaremos ao Teu nome, que sejamos edificados pelo louvor, que sejamos edificados pela Tua palavra, Senhor, e que o Senhor receba esse momento, esse momento de culto, esse momento de adoração, esse serviço ao Senhor, como cheiro suave, e que a Tua igreja seja edificada e abençoada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos cantar agora 3 cânticos, e são cânticos muito preciosos, que falam muito ao nosso coração. Então, mais uma vez, eu queria desafiar o irmão e amigo, aquele que nos acompanha, mesmo à distância, os que estão aqui, a cantarmos com o nosso coração. O primeiro cântico, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, é o Teu povo que está aqui presente, numa só voz, declarando a Tua grandiosidade, declarando que Tu és santo. E nós, nesse culto, Senhor, exaltamos o Teu santo nome. Depois nós vamos cantar o segundo cântico, que fala que nós estamos juntos na mesma fé, apesar das limitações da vida humana, apesar das nossas falhas. Nós pecamos, erramos dentro de casa, erramos como irmãos, muitas vezes a nossa cidadania é falha, falhamos como cidadão, mas como povo de Deus, nós estamos juntos numa só fé, num só coração, adorando ao Senhor. E depois vamos cantar um outro cântico nesse mesmo sentido, falando da preciosa aliança que nós temos entre nós como irmãos e com Deus Pai. Vamos cantar esses 3 cânticos, realmente adorando ao Senhor e pensando nesse momento de adoração, de louvor ao Senhor. Aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido,
dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora, se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Só, agora nós vamos cantar um cântico que não dá para cantar sem a gente, pelo menos, encostar no irmão. Então eu queria pedir vocês que estão aqui, todos nos bancos, que a gente cante essa música de mãos dadas. E vocês se juntem o pessoal de lá, por favor. Emenda aqui. E daqui, junta para lá. Por favor, pegue na mão do irmão e cante com o coração. Tá? Nós vamos declarar que é precioso. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. E expressarmos, é precioso expressarmos o amor que um dia o Senhor nos deu. E pelo sangue do Calvário. Irmãos, isso é pelo sangue de Jesus, tá? Não é brincadeira, não é, sabe, é movimento. O que nos torna o que nos torna povo de Deus é o sangue de Jesus. Nós temos dificuldade sim, irmãos, como a igreja. Toda igreja local tem dificuldade. Mas é pelo sangue de Jesus. Isso é só um gesto do que aconteceu conosco quando Jesus derramou o seu sangue. Então vamos procurar praticar e vamos expressar nesse momento através de um toque. É uma coisa muito simples, não tem nenhum poder sobrenatural, mas nós estamos juntos pelo sangue de Jesus, embora muitas vezes tenhamos dificuldade. Mas vamos cantar com os nossos corações diante do Senhor.
irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. Não sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Pode dar um abraço na pessoa do seu lado. Eu peço que os nossos visitantes permaneçam de pé por mais um instante. Aquelas pessoas que estão nos visitando, que não são membros da igreja, permaneçam de pé por mais um instante para que possamos conhecê-los. Os irmãos que estiverem por perto, por favor, deem um abraço, um cumprimento. Temos ali alguns irmãos atrás. Nossa igreja diz: sejam bem-vindos em nome de Jesus. E como o pastor Washington diria, volte sempre. Né? Esse banco é seu, este lugar é seu, sinta-se à vontade para estar conosco mais vezes. Nós vamos ter agora um momento em que estaremos orando, agradecendo ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida. Não sei se temos algum dos irmãos aqui, mas se tiver, enquanto eu leio, por favor, venha aqui à frente. Os nossos irmãos que fazem aniversário nessa semana. Se você faz aniversário nessa semana, mas não tem no boletim, também pode vir. Nós vamos orar por você. Temos aqui, então, a Adileia Lima André, a Perpétua Alves, a Nepomuceno, Francisca Fernandes, Thaís Rocha, o Rafael Ebert, Thalita Monteiro, Joel Martins, do Departamento Infantil, de Casamento Eva e Joézer, Carlene e Cláudio. Temos os aniversariantes aqui. O Rafael, eu tinha visto que estava. Mais alguém que completa aniversário essa semana?
algum irmão que gostaria de agradecer a Deus por uma bênção, se você quiser vir agradecer ao Senhor, esse também é o momento. Nós vamos orar. Agradeço pela posse do meu filho lá no São João do Paraíso. Tá certo, pela posse do filho como pastor. Tá certo, vamos agradecer ao Senhor. O nome do pastor? Wellington. Wellington. Mais algum irmão gostaria de agradecer uma bênção ao Senhor? Eu queria chamar a irmã Catarina aqui à frente também. A filha fazendo aniversário. 37 anos de casados. E a irmã Catarina vai fazer uma cirurgia. É amanhã? Amanhã às 16 horas, a irmã vai submeter uma cirurgia. Meu filho Rogério passou no vestibular. O filho Rogério passou no vestibular. Vamos agradecer a Deus. A avó fez uma cirurgia, mas está bem. Nós vamos então orar, agradecendo ao Senhor, pelos irmãos que fazem mais um ano de vida, pelas bênçãos que o Senhor tem dado. Vamos pedir pela cirurgia que a irmã Catarina fará amanhã. O Senhor, de todos os lados, tem nos cobrido de bênçãos, cuidado de nós. E isso é motivo de gratidão, é motivo de agradecermos ao Senhor. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos então orar, agradecendo ao Senhor pelos irmãos que aqui estão, por aqueles aniversariantes que também não estão aqui hoje, mas que completam o aniversário nessa semana. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, agradecemos a Ti pelos irmãos que nessa semana completam mais um ano de vida. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem dado saúde, tem dado o privilégio da vida a cada um deles, porque tem cuidado do seu sustento, tem cuidado de suas vidas de uma forma integral, e por isso nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos esse amor que o Senhor tem dedicado a cada um deles. Pai, que nós como igreja possamos ser instrumento de bênção do Senhor na vida deles, que a cada passo da vida cristã, de suas vidas familiares, eles encontrem na igreja, Pai, um porto seguro, um lugar onde podem ser apoiados, onde vão encontrar o auxílio que necessitam para essa caminhada, Pai. Agradecemos os irmãos que compartilham as bênçãos, o pastor Wellington, que foi empossado, o filho aprovado no vestibular, a avó que fez a cirurgia e que se encontra bem. Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelas bênçãos que tem derramado. E te pedimos, em especial, pela irmã Catarina, que amanhã passará por um procedimento cirúrgico, que o Senhor esteja guiando os médicos, que tudo que acontecer ali naquela sala de cirurgia seja direcionado pelo Senhor, que tudo corra bem e que ela tenha uma recuperação rápida, agradável e o menos sofrida possível, Pai. Que logo ela esteja totalmente recuperada. É a oração que nós fazemos ao Senhor, agradecidos por tudo, na certeza de que o Senhor continuará cuidando de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós teremos então a participação musical da irmã Marília. Graças rendo ao Senhor nesta noite, que nossos corações possam estar alegres, regozijando ao Senhor por todas as coisas, com alegria no coração. O meu coração quer louvar ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito. Louvemos ao Senhor.
está assentado sob o trono com poder. A Ele honramos, a Ele adoramos. Bendito o que vive para sempre. Ao que está assentado sob o trono com poder. A Ele honramos, a Ele adoramos. Bendito o que vive para sempre. Deus forte, poderoso, vitorioso. Ele reina com glória e poder. Seu nome está sobre todo nome. Celebremos ao nosso Deus. Celebremos ao nosso Deus. Celebremos ao nome do Rei. Ao que está assentado sob o trono com poder. A Ele honramos, a Ele adoramos. Bendito é o que vive para sempre. Deus forte, poderoso, vitorioso. Ele reina com glória e poder. Seu nome está sobre todo nome. Celebremos o nome do Rei. Deus forte, poderoso, vitorioso. Ele reina com glória e poder. Seu nome está sobre todo nome. Celebremos ao nosso Rei. Ao Rei Jesus. Ao Rei, Senhor dos senhores. Deus forte, poderoso, vitorioso. Ele reina com glória e poder. Seu nome está sobre todo nome. Celebremos ao nome do Rei. Celebremos ao nome do Rei. Celebremos o Rei. Aleluias. Amém. Celebremos o Rei. Dá vontade de cantar junto, né? Vamos ficar de pé? Nós vamos ler o texto de João capítulo 15, a partir do versículo 9, como está dividido na nossa tela e também no seu boletim. João 15, a partir do versículo 9. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ainda de pé, nós vamos então cantar os hinos Somos Um pelos laços do amor e Pai, faz-nos um. Vocês puxam essa junção aí também.
sabemos que nós somos do Senhor, somos um pelos laços do amor. Sentar. Teremos mais uma participação musical da irmã Marília. Como é bom estarmos juntos e como é bom ouvir a irmã Marília louvar ao Senhor, não é? Que voz linda. Vamos ter mais uma participação então da nossa querida irmã. Louvar ao Senhor. Oh, que alegria no coração. E sentir os braços do Senhor na nossa vida. Se hoje alguém entrou aqui com o coração apertado, triste, precisando daquele abraço do Senhor, pode ter certeza que hoje, nesse momento, o Senhor vai estar abraçando a todos com o seu grande amor. Meu duro coração me afastou de ti, ideias humanas me deixaram longe do teu querer. Um vazio tomou conta de toda a minha alma. Foi quando eu voltei à cruz e pude avistar teus braços abertos a me receber. Em teus braços de amor posso descansar e me abrigar. Contigo seguro estou, não vou temer. Se difícil for caminhar, eu não vou me preocupar. Teus braços de amor vão me sustentar. O vazio tomou conta de toda a minha alma. Foi quando eu voltei à cruz e pude avistar
braços abertos a me receber. Em teus braços de amor posso descansar e me abrigar. Contigo seguro estou, não vou temer. Se difícil for o caminhar, eu não vou me preocupar. Teus braços de amor vão me sustentar. Olhando ao longe eu pude teus braços abertos avistar. Braços de amor que estão prontos a me receber. Tua voz me inundou todo o meu ser, mesmo não sendo merecedor. Tua vida Senhor, contigo seguro estou, não vou temer. Se difícil for o caminhar, eu não vou me preocupar. Teus braços de amor vão me sustentar. Braços de amor vão me sustentar. Amém. Quero convidar as nossas crianças de 4 a 7 anos que venham aqui à frente. Elas vão seguir, então, para o culto infantil. Se temos crianças, todas as crianças de 4 a 7 anos, por favor, venham aqui para frente. Não temos nenhuma hoje? Temos? Eu estou vendo criança, eu não sei se são da idade, de 4 a 7 anos. Não? Bom. Se não temos crianças na faixa etária, então nós vamos seguir o nosso culto lembrando do tema que nós temos trabalhado ao longo desse mês. Tema que começamos na semana passada e que hoje damos sequência. E o tema do nosso mês tem sido valorizando a juventude. E a gente tem caminhado, então, nesse processo da valorização, tentando entender, a partir do texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, o que é necessário para que essa valorização aconteça. Nós podemos ler o texto juntos? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nós temos então caminhado gradativamente nesses passos. Já refletimos sobre o amor, já refletimos sobre a palavra, sobre o trato, sobre o Espírito. E hoje, neste culto da noite, nós temos o privilégio de ouvir então Elias, que trará para nós uma reflexão acerca de ser exemplo no amor. O que é necessário para que sejamos exemplo no amor. Elias, você tem a palavra, mas antes vamos orar. Curva sua cabeça, vamos orar por Elias.
Pai, nós colocamos nas Tuas mãos Elias, Teu servo, que aqui se encontra para nos trazer a mensagem dessa noite. O Senhor já falou ao coração dele durante a semana e pedimos que agora também fale ao nosso através da vida dele. Que a mensagem que o Senhor colocou no coração do Teu servo, que seja de proveito para cada um de nós aqui. Que saiamos daqui tocados pelo Senhor, pela Tua palavra, transformados, Pai, instigados a mudar e a crescer para o Senhor. É a oração que nós fazemos, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Elias, fique à vontade. Graça e paz, irmãos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por esse privilégio e aos irmãos por ter me dado essa oportunidade neste dia. A mensagem de hoje, como o Mateus falou, será ser tu exemplo no amor, tendo por base a palavra de Deus que se encontra em 1 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 12. Os irmãos que se não tiverem seus boletins, por favor, abram suas Bíblias. Sabemos que o apóstolo Paulo foi o pai da fé de Timóteo, e este tinha o Timóteo como um verdadeiro filho. Paulo então lhe escreve para ensiná-lo, adverti-lo. E a preocupação de Paulo era razoável, porque Timóteo ele ia pastorear nada mais, nada menos do que a igreja de Éfeso, a grande igreja de Éfeso. E podemos observar em 1 Timóteo 4,12, se os irmãos puderem acompanhar, que o apóstolo Paulo mostra de maneira apropriada como Timóteo iria pastorear aquela igreja, mesmo sendo jovem. E para isso, conforme o texto, ele indica como ser um exemplo ou um padrão em outras versões bíblicas. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Será que Timóteo tinha seus medos ou preocupações? Com certeza, né? Eu tiro por mim. Depois que eu tive a notícia que eu iria pregar aqui à noite, sinceramente eu fiquei bastante calmo, irmãos. Mas, porém, além da responsabilidade de assumir a igreja de Éfeso, ele tinha que se preocupar com algo maior, em ser um padrão, um exemplo para os fiéis. No trato, como o Mateus já tem pregado, no trato, na palavra, no trato, no amor, hoje, no espírito, na fé e também, o seguinte, na pureza. Mas o que é um padrão? Um exemplo. A palavra padrão no grego é typos, que significa impressão visível, cópia, imagem, modelo, arquetipo. O significado original dessa palavra era um golpe ou pancada. Em seguida, a palavra veio a ser usada para indicar impressão deixada por um golpe. Exemplo, um escultor que molda uma madeira. Daí veio a ideia de cópia. Depois surgiu a ideia de exemplo, arquetipo, ou modelo a ser seguido. A palavra tipologia na língua portuguesa significa escrita a partir de um molde. Então, nesse sentido, Paulo quer mostrar a Timóteo que ele deveria ser um molde, um modelo, um exemplo a ser seguido, a fim de imprimir nas pessoas a imagem de Jesus Cristo também no amor. Paulo deseja que seja impressa em seu filho da fé, em Timóteo e em nós, assim como Cristo imprimiu nele o amor ágape. Paulo deseja que todos o imitem, conforme nós podemos conferir em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores,
Paulo deseja que sigamos seu exemplo, como ele imitava a Cristo, o exemplo maior. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em 1 Coríntios 11:1, Paulo faz essa declaração, irmãos, porque ele vivia, ele transpirava, ele sentia esse amor. E mais do que isso, o apóstolo Paulo estava imerso no amor de Deus. Timóteo estava sendo a ser chamado um exemplo no amor. Exemplo no amor. Esse no, ele me faz pensar de alguém que está inserido, alguém que está imerso. No é um estilo de vida resultante de um ensino de vida, marcando a vida das pessoas por toda a vida. Porque ensino é marcar dentro, e signo é sinal. A etimologia da palavra ensino deriva de ensinar, que vem do latim insignare, e significa por marcas ou sinais, designar, mostrar coisas. Timóteo estava sendo chamado, e Deus também nos chama a ser moré, mestre, professor no hebraico, que significa flecheiro, aquele que conduz o alvo, que aponta a direção. Didáscalos, do grego, mestre, professor, de onde procede a palavra didática, que é o amor, a arte de marcar as pessoas por dentro. Paidagogos, Deus também nos chama para ser paidagogos, cujo significado etimológico é preceptor, mestre, guia, aquele que conduz. Timóteo estava recebendo uma ordem: ser tu uma bênção, ser tu um exemplo, ser tu um exemplo na palavra, ser tu um exemplo no trato, ser tu um exemplo no amor. E Deus está nos dando essa ordem essa noite: ser tu, moré, aquele que conduz ao alvo, ser tu, didáscalos, aquele que marca as pessoas por dentro, um padagogos, um guia no amor, na palavra, no trato, no espírito. Ser tu um exemplo no amor, uma pessoa que marca as outras, deixando um sinal por toda a vida. E falando de exemplo, falando de sinal, qual será o nosso exemplo? Qual tem sido o nosso exemplo? Como você e eu estamos marcando a vida das pessoas que estão em nossa volta? Qual é o sinal, a marca que está deixando na vida dos seus familiares, dos irmãos da igreja, na vida do pastor da igreja e na liderança? Essa pergunta, irmãos, é para nós refletirmos. Qual exemplo que nós estamos sendo? Se nós estamos sendo luz verdadeiramente, se de fato nós estamos na presença de Deus, ou agradando, ou tentando agradar a homem ou até a nós mesmos. Nós temos que prestar atenção, porque nós podemos ser um bom exemplo ou um mau exemplo. Um exemplo, tanto pode ser bom ou ruim. Mas a palavra de Deus, ele não chama, como Paulo está instruindo a Timóteo, ele não está nos chamando a ser um mau exemplo, mas um exemplo em Cristo, um exemplo no amor verdadeiro, um exemplo que nos chama a praticar, um exemplo que nos chama a viver, a vivenciá-lo. Podemos marcar, deixando um sinal por toda a vida em uma pessoa, mas essa marca, ela pode também ser boa ou ser má. Quantas vezes nós proferimos palavras, ou muitas vezes foram proferidas palavras para nós, que só nós sabemos, seja por nossos pais, seja uma palavra, na verdade, uma palavra maldita, dita na hora errada, não dita no momento certo, da forma adequada, e nós somos marcados. Isso vai depender se nós conhecemos esse amor e principalmente se nós vivemos no amor de Deus, se nós estamos imersos, se estamos inseridos nesse amor que procede do trono da graça de Deus. Porque se nós não formos um exemplo no amor, não vamos conseguir ser exemplo na palavra.
no trato, no espírito, na fé e na pureza. Digo isso porque, analisando o texto de 1 Timóteo, nós podemos observar, se o irmão puder observar, ele vai estar justamente centralizado. A palavra amor, ela vai estar justamente no centro, no trato, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Paulo, ele não escreve isso para Timóteo por acaso. Paulo sabia o que estava fazendo. Paulo tinha certeza, ele tinha uma convicção. Paulo, ele vivia um exemplo no amor, de estar no amor e vivê-lo. Paulo declara em 1 Coríntios 13:1: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Mas, antes de relembrarmos aquilo que é óbvio, que o cristão deve amar, precisamos definir o que é amor. Amor não é um sentimento abstrato, filosófico, platônico, não palpável, não mensurável. Mas, afinal, o que é amor? Segundo o próprio Paulo fala, o amor é um caminho sobremodo excelente. Conforme nós podemos conferir em 1 Coríntios 13, capítulo 13, do versículo de 1 a 13. Ou seja, é uma maneira ou um modo de vida pelo qual o cristão deve viver. Logo, o amor não é abstrato, mas é prático, é vivencial. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas 10, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Eu vou ler, eu peço a gentileza que os irmãos me acompanhem. Amém? Então se levantou certo doutor da lei para colocá-lo à prova e disse: mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, que o roubaram, e depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho, e vendo, passou longe. De igual modo, também descia um levita, chegou àquele lugar, e quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas e, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-lhe sobre sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse: cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vai e faz o mesmo. Irmãos, essa leitura bíblica, Jesus para responder à pergunta desse doutor da lei, ele usa 2 figuras que tinham muito respeito em Israel. Ele usa a figura do sacerdote e usa a figura do levita.
O sacerdote, conforme nós podemos conferir no versículo 31, quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram os responsáveis por oferecer sacrifício no templo. Eles eram em média de 7.000, mais ou menos 7.000. Estes eram divididos em equipes de 24, que ficavam a serviço cada qual uma semana, cada um na sua vez. E a cada manhã dessa semana, escolhiam-se pela sorte aqueles que teriam uma função em particular no culto, conforme nós podemos conferir em Lucas, capítulo 1, versículo 9, se os irmãos quiserem olharem depois. E os levitas eram subtrabalhadores do templo. Eles eram aproximadamente 10.000. Eles se dividiam entre porteiros e músicos, com 5 semanas anuais de serviço. Aqui no texto, irmãos, diz o seguinte: por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando viu, passou longe. Eu trouxe essa escalinha aqui, conforme mostra, justamente para os irmãos saberem que o levita e o sacerdote, nesse dia, eles estavam de folga. Tá? Eles não estavam assistindo no templo, por isso que eles estavam nesse caminho. Eles estavam de folga. Agora, o principal que Jesus pega essas duas pessoas é porque ele quer mostrar para esse doutor da lei, que conhecia muito bem as funções desses dois, qual o tipo de pessoa que ele devia ser, ou qual tipo de pessoa que ele era. Se de fato ele prestava serviço a Deus, se de fato Jesus, ele trouxe uma pergunta para Jesus, querendo colocar Jesus à prova, mas ele foi pego. Na verdade, Jesus não teve esforço nenhum, porque ele foi pego pela própria astúcia. E a terceira figura que Jesus utiliza, era uma figura desprezível aos olhos de Israel, que é o samaritano. Os samaritanos, eles não eram aceitos por Israel por 2 motivos. Primeiro, quando Samaria, o antigo reino do norte, após ser dominada pela Síria, teve seus homens mortos e suas mulheres mantidas vivas para procriar. Era uma cultura dos assírios, matar os homens, manter as mulheres para começar uma nova colônia, ou uma continuidade, uma extensão da Síria. O segundo, que se recusavam em reconhecer Jerusalém como metrópole e o Templo de Salomão como santuário central. Para eles, o lugar de adoração era o Monte Gazirim. Nós podemos verificar isso em Êxodo 12, em João 4:20. Certamente, Jesus usa a figura do sacerdote e do levita, porque ambos assistiam no templo. E este doutor da lei era um fariseu. Um fariseu, ele tem origem nos Hadissim. Um fariseu, ele é um sábio, por isso que é chamado de doutor da lei. Então ele dominava a palavra, ele sabia, tanto é que ele quando pergunta para Jesus, e Jesus retribui a pergunta para ele responde, ele tem a aprovação de Jesus, no caso do versículo 27, e ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele usa essa figura. Quando ele perguntou sobre o próximo, Jesus pegou essa figura do próximo e perguntou, jogou para ele a responsabilidade e ilustrou essa parábola, falando que descia um sacerdote e descia também um levita. Jesus o confronta, pois sabiam da lei, conforme a declaração feita pelo próprio doutor, como nós já vimos, o doutor da lei. E nesse texto nós podemos ver os contrastes do exemplo do sacerdote e do levita versus o exemplo de amor prático do samaritano. O sacerdote e o levita estavam perto do altar, mas longe de Deus. Eram homens que assistiam, que estavam no culto, assistiam a Deus, foram até criados, porque era uma tradição passar de pai para filho, mas estavam longe de Deus, não conheciam a Deus
conforme a ilustração, conforme a parábola do bom samaritano que Jesus passa para a gente. O samaritano rejeitado, um pecador, aparentemente estava longe de Deus, conforme o texto, mas demonstra que Deus morava no seu coração. Em sua ação, ao ver o próximo abandonado, jogado, os dois que pareciam ser santos passam de longe, mostrando também que estavam longe de Deus. Para agradar a Deus, não adianta só você vir à igreja, fazer os ritos, vir ao culto, levantar as mãos quando está orando. Deus quer um coração e uma vida quebrantada, uma vida de amor. Você tem que estar no amor para poder ajudar o próximo, senão você não pode ajudar nem a si mesmo. Você tem que conhecer esse amor. E eles não conheciam, eram homens que estavam perto do altar, mas longe de Deus. Os dois, como já disse, que pareciam ser santos, passaram de longe, mostrando também que estavam longe da presença de Deus. Um parecia um pecador, se aproxima e seu coração se enche de amor e revela que Deus estava nele, Deus estava com ele. Os dois fogem da sua responsabilidade para com o próximo, conforme o versículo 27. Conforme o próprio versículo 27, o 28 diz assim o 28. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Amar o próximo e a Deus, para o judeu, era a lei. Essa questão de viver não era só ser bonzinho, era questão de lei. Era um cumprimento, e o judeu, ou o fariseu, a pessoa que não fizesse o que estava na lei, estava morto conforme a lei. Então Jesus fala, disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Os dois fogem, os dois fugiram da sua responsabilidade para com o próximo, então na verdade já estavam mortos. A morte também, nesse texto aqui, a gente não pode ver como simplesmente apedrejar, mas eles estavam mortos espiritualmente, porque eles viram o próximo caído e não sentiram nada pelo seu próximo. Já um samaritano, um pecador, um homem que para o povo de Israel estava distante, teve compaixão, diz o texto, ele se moveu, o espírito dele se moveu por uma pessoa que ele não conhecia. Para, no caso, e interrompe sua viagem para ajudar e cuidar do seu próximo. Os dois seguem seus caminhos indiferentes ao próximo. Há perguntas, irmãos, que eu quero fazer. Se nós, muitas vezes, nós não estamos sendo como um sacerdote nesse texto, e como o levita, muitas vezes perto do altar, mas longe de Deus em relação ao próximo. Um amor, muitas vezes um amor fingido, muitas vezes nós falamos bom dia porque tem que falar bom dia, porque o irmão passa e fala: ixi, lá vem. Será que nós não estamos sendo como estes homens? Eu faço essa pergunta porque nós não temos que ser aprovados pelo pastor, pelo diácono, por quem está aqui na frente no púlpito. Nós temos que ser aprovados por Deus. Esses homens aqui, eles deixaram a marca, um sinal mais profundo neles mesmos, uma marca que se segue por toda a eternidade. Uma marca que só Deus pode ver. Os dois seguem seus caminhos indiferentes ao próximo. Um cuida, carrega e paga adiantado. Os dois dão as costas. Quantas vezes nós também fazemos isso? Dá as costas, fala assim: isso não é tarefa minha não, isso é tarefa da igreja, a igreja já tem recurso para isso, tem pessoas, tem um pastor, tem os diáconos, tem o pessoal que trabalha, isso aí não é para mim não, eu já dou meu dízimo. Só que a palavra de Deus, ela não mostra isso para a gente. Não é isso que está no coração de Deus. Um sente compaixão e age em favor do próximo. E na descida do caminho, conforme diz o texto, dois que pareciam justos
aos seus próprios olhos, descem injustos para sua casa, com a culpa de não ter ajudado o seu próximo, com a culpa de morte de si mesmo, com a culpa de estar afastado longe de Deus, com a culpa de não ser um exemplo, de não ser um ensino a ser copiado, com a culpa de ter matado o próximo. Um que parecia injusto parou, se aproximou, cuidou, carregou, levou para a hospedaria, pagou adiantado e ainda estava disposto a pagar pela total restauração do seu próximo. E na subida, na volta, com certeza esse homem, ele na volta ele foi justificado, porque ele fala que iria voltar para pagar o restante. E na subida do caminho, só um volta para sua casa justificado por Deus, porque demonstra amor ao seu próximo. A questão do próximo é tão importante que o Mateus, na última leitura, os irmãos desculpem, porque não vou lembrar a citação do versículo, mas a palavra de Deus fala que se você tiver alguma dívida com seu irmão, antes de você dar o dízimo, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir lá reconciliar. Deus é o Deus que não quer dinheiro de mãos sujas, Ele quer dinheiro de mãos santas. Não adianta querer fazer barganha com Deus. Não adianta achar que o seu digníssimo dízimo vai te levar para o céu, ou que vai te tornar mais próspero. Não é isso. Se eu não entender o que é amor, o que é estar no amor, eu vou estar longe de Deus como esses dois homens e como o mestre da lei, como o doutor da lei. Só um volta para sua casa justificado por Deus, porque demonstra amor ao próximo. Aquele que era reprovado por homens é aprovado por Deus. É melhor você ser reprovado por homens e ser aprovado por Deus. Aquele que era reprovado mostrou o verdadeiro conhecimento de Deus ao ajudar o próximo, e é exaltado por Deus a ponto de se tornar um exemplo no amor para alguém que dizia ser um doutor da lei. Aquele que a figura que Jesus usa, o confronto que Jesus faz, ele é um confronto prático. Não adianta eu ter conhecimento, não adianta eu ter títulos, não adianta, até como Paulo diz, falar a língua dos homens ou dos anjos, se eu não estiver no amor de Deus. Não adianta, não vai adiantar meus títulos, o meu conhecimento, a minha teologia, o meu estudo, se eu não souber ou se eu não estiver imerso no amor de Deus. O texto, ele é bem claro, ele nos mostra que é possível que alguém que se encontre em um ambiente religioso tenha convicções religiosas agudas, envolvimento prático e rotineiro com a religiosidade, seja fervoroso nas orações, tremendamente envolvido com a religiosidade, mas sem amor para com Deus e para com o próximo, como eram esses homens. Em Romanos, esse texto bíblico nos fala da prática no amor, de viver no amor, ser exemplo no amor, não sendo somente um sentimento. No caso, passa uma pessoa, você gosta do irmão, eu gosto. Eu amo, você ama o seu próximo, amo. Só que se for só um sentimento, isso não vai ser nada. Isso é um sentimento platônico, é um sentimento filosófico. Só são palavras, não tem nada de prática. A sua vida não vai marcar a vida de outro, porque só são palavras. O amor ágape, ele vem do verbo agapao, que é o verbo amar. É algo que deve marcar pela minha vida, pela minha ação, a vida do meu próximo. É assim que nós podemos, e que só assim nós podemos mostrar o amor de Deus. E essa prática e esse exemplo de amor nos leva
a pedir perdão. O principal, foi o que eu consegui ver nesse texto. Ele nos leva a pedir perdão. E ele me leva a pedir perdão quando julgo, quando critico, quando sinto ciúmes do meu próximo e quando me exalto também. Eu vou contar uma história para os irmãos. Há certo tempo atrás, mais ou menos eu acho que 2 anos, é isso, 2 anos, a igreja ela chamou um seminarista para a igreja, né? E eu fiquei muito enciumado, porque até então eu não tinha contato com a igreja. Comecei a fazer o curso de teologia, entrou outro seminarista, falei, pronto, agora, né? E o cara era bonito e tal, né? Falava muito bem, né? Vocês devem imaginar quem é. E eu me senti com ciúmes. Quando ele passava por mim, eu muitas vezes me desviava, tentei me aproximar dele, mas eu não consegui. Só que num certo dia o Espírito Santo falou comigo. Ele me tocou e falou que eu estava errado. Você não conhece o Mateus? Até que um dia eu passei a conversar com o Mateus. E vi que o Mateus era uma pessoa tímida. Falei, você é tímido? Ele é. E muitas vezes, quando eu estava sentado, onde os irmãos estão, ele olhava assim por baixo, ele está olhando um cara feio para mim. Além de criticar, eu julguei. Então, irmãos, eu estou expondo o homem que nós somos. E também estou expondo o que Deus faz na nossa vida quando nós damos espaço ao amor de Deus. E falando de prática, eu não podia falar de prática, de um amor, de estar inserido no amor, se não desse esse exemplo. E como eu disse, o amor nos leva a pedir perdão. Eu queria chamar o Mateus aqui. E eu queria pedir perdão. Eu faço isso para a honra e glória de Deus, tá? Não é para me mostrar, é para a honra e glória de Deus, porque a palavra de Deus fala, sê tu um exemplo do amor. Meu irmão, isso não estava no script, não. Então, irmãos, e nesse cântico, nesse boletim, quando fala o cântico da aliança, eu falo isso, eu pedi perdão, porque eu sou livre para amar, para aceitar e pedir perdão. Isso para te pedir perdão. Então, porque eu conheço o amor de Deus, porque eu vivo o amor de Deus, experimento esse amor, eu peço perdão. Eu peço perdão e não me envergonho do amor de Deus na minha vida, do que Deus fez por mim, do que Ele fez por cada um aqui. E também, esse amor, ele me leva a perdoar, a liberar perdão aos que me magoaram, aos que são meus inimigos, aos que criticam, ao que me julgam, ao que nos julgam. Eu queria que o irmão, neste momento, abaixasse sua cabeça e pedisse para Deus, pedisse para o Paracleto de Deus, o Espírito Santo, neste momento está falando com você, para que você perdoe algum irmão, que você perdoe aquele que te magoou, que seja irmão da igreja, que seja familiar, que você possa estar colocando agora suas mágoas na mão de Deus, para que você esteja nesse amor, para que você esteja imerso no amor de Deus, para que a honra e a glória seja dele. Peça perdão. E eu te falo em nome de Jesus, se tiver algum irmão aqui, que tem outro irmão que tem uma pendência com ele, levante-se do seu lugar corajosamente e vá pedir perdão para este irmão. Peça perdão ou peça para que ele te perdoe também. Nós só vamos saber o que é amor se nós vivermos isso, porque nós vamos ter a liberdade de Deus. E liberando esse perdão, irmãos, nós vamos estar também liberando a graça de Deus sobre nossas vidas e sobre a vida deste nosso próximo. Ser próximo, estar no amor de Deus, não é só falar de amor,
é perdoar, é pedir perdão. A exemplo do que Deus fez comigo e com você. Eu gostaria de orar e que os irmãos, sinceramente, pudessem estar colocando isso na presença do Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, ó meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Eu agradeço, Pai, porque a sua palavra, Senhor, ela não é a palavra de homem, porque, Senhor, ela não volta vazia, Senhor, mas antes ela faz o que te apraz, ó Pai. Meu Deus, eu peço, Senhor, o poder, Senhor, vindo de Ti neste momento, Pai, que o Senhor possa vir com o seu consolo, Pai, que o Senhor possa vir com a sua restauração, Pai, que de fato nós possamos ser, Senhor, uma igreja que marque a vida, Senhor, de Sobradinho, Pai, a vida das pessoas, Senhor, do nosso trabalho, que nós possamos ser de fato luz, Senhor, que nós não possamos viver um amor fingido, Senhor, mas um amor sincero, Senhor, como nós cantamos, Senhor, diante da Tua face, ó Pai. Ó Pai, aceita, Senhor, as nossas vidas, Senhor, como sacrifício vivo e verdadeiro, Senhor. Que nós não possamos ser só religiosos, ó Pai, mas que nós possamos ser, Pai, filhos que foram comprados e restaurados pelo poder do Teu sangue, Senhor. Assim, meu Deus, eu oro, Pai, e agradeço, em nome de Jesus. Eu peço, eu falo aos irmãos, ou às pessoas, na verdade, que ainda não conhecem esse amor, que não vivem este amor. Eu convido que aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, para que Ele more em seu coração. A palavra de Deus nos chama a nos reconciliar com Ele. É o que Deus fez na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E que também Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Romanos 5,8. Deixe Jesus marcar a sua vida. Deixe Jesus fazer você ser um exemplo no amor dele. Sê tu um exemplo no amor. Amém. Elias, que Deus te abençoe. E eu acho que falo por todos quando de fato Deus falou a nós através do Elias. Quando ele destacou também que não adianta estar perto do altar se você está de fato longe de Deus. E que esse amor exige de nós uma parte prática, que não pode ficar só na ideia, mas que tem que ir para a nossa vida. E você vai ficar de pé agora, eu convido você a ficar de pé. Nós vamos cantar. Eu quero ser uma bênção para você. E eu quero te convidar a cantar só se você realmente está disposto a pôr isso em prática na sua vida. O que nós vamos cantar, a música que nós vamos cantar, ela diz: eu não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e amar o irmão, compartilhar, dividir tudo que eu tenho com você. Eu conversava com o Edinho antes de nós entrarmos para o culto, e ele dizia o quanto isso é difícil na prática, realmente, ou é você pensar que você vive para o outro e você coloca as vontades, necessidades do outro acima das suas. É um desafio. Amar é abrir mão de si mesmo. Isso é amar. E que esse seja realmente o nosso sentimento, que seja a motivação do nosso coração, de colocar o amor acima de você mesmo, de amar o outro mais do que você ama a si mesmo. Que você possa cantar para o irmão que está do teu lado,
com sinceridade, dizendo para Ele que você quer ser uma bênção e amá-lo assim como Ele é. Nós vamos cantar. Quero viver para mim mesmo, eu quero servir e amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que eu tenho com você. Meu lar até o pão, o amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Amém, amém. Que esse seja realmente que seja realmente a nossa motivação, de amar o nosso irmão, de aceitá-lo assim como ele é e de dedicar aos outros o mesmo amor que o Senhor dedicou a mim, que dedicou a você. Convido você a curvar sua cabeça, nós vamos orar. Pai, obrigado pelo que ouvimos nessa noite. Obrigado porque o Teu Santo Espírito falou aos nossos corações. Obrigado porque nessa noite o Senhor nos desafiou a amar mais, a ser exemplo no amor, assim como aquele samaritano que mesmo não sendo muito bem visto, deu um exemplo de amor, um exemplo de cuidado. Quantas vezes nós que nos achamos religiosos, Pai, deixamos a desejar no amor? Transforma as nossas vidas, transforma a nossa prática, que nós estejamos sempre dispostos e cada vez mais dispostos a amar o nosso irmão como o Senhor deseja que amemos, a servir como o Senhor espera que sirvamos, e que os nossos relacionamentos sejam um exemplo, que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e ver em nós pessoas que são exemplo no amor. É a oração que nós fazemos, agradecidos ao Senhor pelo culto dessa noite, pela mensagem que nos tocou, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se sentar. Nós estamos então encerrando o culto dessa noite, e ao som então do nosso pós-lúdio instrumental, convido você a curvar sua cabeça e orar ao Senhor. Agradeça pelo culto, pelo que aconteceu aqui nessa noite, e peça a Deus que te dê força para que essa semana seja diferente da semana que passou, que essa semana nós consigamos viver mais intensamente o amor de Deus nas nossas vidas. Que Deus o abençoe,
que o leve para casa em segurança. E nós nos vemos então na quarta-feira, às 20 horas, quando daremos sequência nos estudos que temos feito sobre oração. A todos uma boa noite, uma boa semana e que o Senhor nos guarde.